Fala pessoal, beleza? Só alegria? Como é que tá aí? Bom, já somos quantos? 500, hein? Eita, que maravilha, hein? Rapaz, já a gente chega nos 1.000. Diz que tem que ter pelo menos 1.000 inscritos, né? Para ter um carrinho bacana e um canalzinho no YouTube. É isso aí. Então, vou compartilhar com vocês aqui uma ferramenta que eu utilizo e é um jeito simples, talvez você já utilize já, mas eu tenho certeza que muita gente não usa. Então, quando você começar a engatar aí os seus passageiros, certo? Engatar os seus clientes, essa ferramenta aqui ajuda bastante. Eu cheguei aqui no chat GPT, né? E pedi para ele calcular para mim, né? Qual que seria o preço ideal para eu cobrar do cliente. Eu já utilizo essa ferramenta já há algum tempo e vem ajudando bastante, porque às vezes o cara fala assim, oh, você me leva em tal cidade, e aí, pô, você precisa pesquisar quantos km é, quanto tem de pedágio, quanto vai gastar de combustível e tal, e às vezes você precisa de uma resposta rápida, né? Na maioria das vezes as pessoas estão correndo, então o ChatGPT ajuda bastante. E aí, falei para ele aqui no começo já da conversa, do chat, né? Eu venho utilizando ele já há bastante tempo, então tem muita coisa aqui, muita pesquisa. Mas no começo eu pedi para ele calcular, olha, né? Calcula para mim qual seria. Eu escrevi, olha, eu trabalho com transfer e tal. Calcula para mim qual seria o preço justo para eu cobrar do passageiro, né, de uma viagem saindo do local A para o local B. Coloquei os locais. Então ele fez o cálculo para mim e vem ajudando bastante. Ontem um passageiro me ligou, esse passageiro eu já estou acostumado a fazer viagens para ele, e ele pediu um destino diferente. Então eu voltei aqui na ferramenta, no chat GPT, e pedi para ele calcular, né, da minha cidade para cidade próxima, que dá mais ou menos uns 100 quilômetros, né? Então eu coloquei o tipo de carro que eu tenho, coloquei mais ou menos a média que ele faz por litro, né? Quantos kms ele faz por litro. E aí ele me dá o resultado. Aí ele fala assim, olha, distância e custo, tá? Então ele dá distância entre o ponto A e o ponto B é aproximadamente 100 km. A distância total ida e volta é 200 km, né? Aproximadamente. O preço do combustível, ele também pede. Então eu falei, ó, o preço do combustível na minha cidade é 5,50. Então ele colocou lá, preço do combustível 5,50. Vamos calcular? Aí ele fala, o combustível, ele coloca a ida e a volta. Então, olha, a ida e a volta, pela média de quilômetros que o seu carro faz, vai ficar X litros de gasolina. Já multiplico o valor pelo valor que eu abasteço, no posto que eu abasteço, e já me dá o valor do que eu vou gastar de combustível, ida e volta. Isso é legal, né? Porque às vezes você vai num destino, por exemplo, você vai para um aeroporto, e você sabe que você sempre vai pegar alguma coisa lá. Então, o que você pega lá é bônus, né? Você pega de volta, é bônus. E ele já calcula o pedágio, isso que é bacana pra caramba, porque aí ele fala, ó, de pedágio, a estimativa de pedágio, aproximadamente você vai gastar aqui, ida e volta, é de R$30. Ele já colocou para mim. Nesses 200 quilômetros que você vai rodar, você vai gastar R$30. Já também colocou o valor do combustível, né? E isso é extraordinário. Ele coloca o desgaste e a manutenção. Eu utilizo aproximadamente 20 centavos por quilômetro, né? Então ele fala assim, olha, aqui você vai rodar 200 quilômetros, você vai ter um desgaste aí de R$40. Então, custo básico, ele junto combustível, junto pedágio, junto desgaste, falou para mim aqui, olha, nessa viagem o seu custo básico é de R$101. Então, ele me dá o tempo, certo? Eu gosto de trabalhar por hora, né? Eu gosto de trabalhar por hora.
Então, por exemplo, eu vou fazer uma viagem por um cliente, eu coloco o custo que eu vou ter e eu coloco a minha hora. Então, se eu vou gastar 2 horas para fazer a viagem, eu vou calcular o valor da minha hora vezes 2. Se eu vou gastar 3 horas para fazer a viagem, eu vou colocar o valor da minha hora vezes 3 e vou passar para o cliente, né? E aí ele dá a sugestão aqui, olha, ele falou, você pode cobrar, por exemplo, nessa viagem aí, aproximadamente R$ 300. E eu falei, joia, legal, né? R$ 300, legal. Aí você vai no Uber, né? Para fazer a cotaçãozinha fica bem mais barato no Uber, né? Mas, certo? É um serviço particular que você está prestando. Então, lógico, você tem que cobrar um pouquinho mais caro do que o Uber, né? Do que o passageiro vai pagar na Uber. Até porque, dependendo do horário também, você está exclusivo para o cara, né? Ele não precisa ficar te esperando, né? É um serviço diferenciado. Então, beleza, bate e volta, rapidinho, 2 horinhas e trezentão no bolso. Aí, essa é uma ferramenta extraordinária, né? O ChatGPT, porque você poupa tempo, ok? Para você, e você consegue atender o cliente de forma mais rápida e com o pé no chão, né? Sabendo que você não está tomando prejuízo nem dando preço no achismo, né? Porque no começo eu fazia o seguinte, eu falei, como que eu vou cobrar, né? Fazia tempo que eu já não trabalhava com isso e tal, né? Desde a época do táxi, já fazia muitos anos. E aí, quando eu peguei o Peugeot e comecei a rodar de novo, falei, se eu pegar alguém, como que eu vou fazer? E aí me veio a ideia de perguntar para o ChatGPT. E para minha surpresa, ele me veio com esses cálculos extraordinários e me dá uma ideia, né? Bacana para você não tomar prejuízo e também não estar muito fora, né, da realidade. E vem ajudando bastante. Decidi compartilhar com você. Quem sabe essa ferramenta também não te ajuda, ou essa ideia não te dá outra ideia que pode também abrir ainda mais o leque aí para você de opções.